Olá, eu sou André Esteves e hoje eu quero conversar com você sobre um tema que me acompanha já há algumas semanas, que é a metáfora do olho da agulha. Aqui eu não vou dar aquela perspectiva que é bastante conhecida, que está na Bíblia, em Mateus, sobre o camelo e o buraco da agulha e os ricos. Não, eu vou dar uma perspectiva da Kabbalah, que é a mística judia. Como é que se entende essa questão do olho, da agulha, esse espaço ínfimo, né, pelo qual pode passar luz e criar um espaço novo? Aqui estamos falando de um espaço interno. Vamos pensar nesse buraco da agulha como um espaço interno, como uma questão de estrutura interna, tá bom? É mais ou menos por aí que vai essa metáfora, mas eu quero te convidar para acompanhar comigo essa forma da mística, da Kabbalah, a compreensão do olho da agulha. Essa metáfora é muito forte porque ela tem a ver com criar espaço, né? Criar espaço para que algo novo possa acontecer, para que algo novo possa se realizar. Os cuidadores, os caregivers, principalmente o solo caregiver, tem, em geral, uma agenda muito cheia, não tem tempo para nada, não tem tempo para respirar, para pensar e tentar praticar um pouco o que diz essa metáfora do olho da agulha é algo muito importante, que é tentar criar espaço interno, tá bom? Sobretudo criar espaço interno, vamos pensar dessa forma. Tá? Mas o que significa isso, Andréia? Você pode dizer o que você está querendo dizer com criar espaço interno? Bom, a gente tem que pensar um pouquinho nessa metáfora. O primeiro conceito da Kabbalah que eu queria trazer aqui é o conceito da luz, do Or, né? Esse conceito da luz, a luz é aquilo que ajuda a vida a fluir, é cadência, né? É energia vital. Não é necessariamente felicidade constante, mas é o que dá movimento à vida e ajuda a gente levar a vida adiante, como tem que ser vivida, tá bom? A luz serve para isso, não é? Para clarear situações que estão talvez um pouco escurecidas ou que não estão muito claras para gente, não é? E muitas vezes um pequeno fio de luz faz toda a diferença, até para a forma como a gente se sente. Não tem aquela pessoa que só consegue dormir com um fiozinho de luz para se sentir mais tranquila. Enfim, a luz permite com que a gente veja, e o mínimo possível que a gente pode ver já pode trazer mais segurança interna, tá? Então, nesse sentido, essa questão do criar espaço tem a ver também com o conceito de poder receber, porque quando a gente está muito cheio, não tem espaço para o novo, né? Isso você já ouviu falar, tenho certeza, em vários aspectos, não somente dentro da Kabbalah, né? Mas tá com a cabeça muito cheia, você não consegue aprender algo novo. É, dizem que quando você tá com uma casa muito desordenada, muitas coisas assim, isso tem a ver com a falta de espaço mental para você reorganizar a sua vida. Então, aí os minimalistas entram, né, te ensinando a esvaziar um pouco seu espaço para criar espaço para o novo. E há aquelas teorias que dizem: não enche todo o armário, deixa 20% vazio, deixa 40% vazio, que é para você ter aquela sensação de que tem espaço, mas é um espaço estrutural mesmo, né? Um espaço interno. Então, esse conceito na Kabbalah é o Kli, né? Se chama Kli, que é um conceito do recipiente. Esse recipiente, que é o que vai receber a luz, né? Ele tem que ter espaço. Estamos falando agora de estruturas internas. A gente tem que ter espaço para receber a luz. Espaço emocional, espaço mental, não é? Se a luz chega e o cli tá cheio, a luz não entra. Se o cli tá frágil, se arrebenta, né? Não aguenta a luz. Então a gente tem que tentar equilibrar esse cli, né? Esse recipiente que vai receber essa luz, tentando fazer algo de espaço para o novo, tá? Essa que é a ideia vinculada ao olho da agulha. E por último, tem um outro conceito da Kabbalah que eu acho muito interessante, que é o Tzimtzum, que é o princípio da contração. O mundo foi criado pelo Criador através dessa contração. Quando a gente contrai, a gente abre esse espaço. É justamente nessa contração que se cria esse espaço, né? Para o novo, para essa coisa diferente. Então, como pode se traduzir isso? Dizer um não
estruturado, né? Sempre com delicadeza, com diplomacia, delicadeza, mas poder dizer não é uma forma de contrair e criar espaço. Ou evitar, por exemplo, ter a agenda muito cheia, sem espaços para você tomar uma água, respirar, caminhar, olhar para o sol, receber a luz do dia. Tentar fazer reuniões mais curtas, resolver em 5 minutos o que pode levar 50 se você não administrar bem o seu tempo, né? Trazer mais objetividade, ou seja, muitas vezes o cortar tem a ver com essa contração, tem a ver com simplificar. E simplificar ajuda a criar espaço, né? Ajuda a fazer com que esse recipiente esteja pronto para receber essa luz, tá? Então são esses 3 princípios cabalísticos que giram em torno dessa metáfora do olho da agulha. A luz, que precisa ter espaço para entrar, o recipiente, que precisa estar preparado para receber, e esse ato, né, que é uma engenharia interior, na verdade, é algo que você precisa fazer através da ação, da decisão e da ação, que é criar esse espaço através da contração, através de ações intencionadas que você vai identificar no seu dia a dia e podem ser minúsculas. Aqui é para a gente quebrar aquela ideia que grandes mudanças precisam de grandes eventos, não é? Não, não é necessariamente assim. Pequenas mudanças podem gerar um impacto muito importante na vida da gente, tá bom? E então é os exemplos que eu dei, né? Você fazer um pequeno corte, uma reflexão, dizer um não, renegociar um compromisso que tá te deixando angustiado. 10%, 10%, por exemplo, que você mude, que você crie espaço, já permite com que a luz passe, né? Permite essa luz entrar pelo olho da agulha. Essa é a ideia. O olho da agulha é o mínimo que você precisa fazer para permitir a luz, ok? Então eu vou te convidar a fazer um exercício. Agora, se você puder, você pode escrever o exercício, depois você faz com tranquilidade. Utiliza seu celular, uma folha em branco e coloca aí o que é que está dominando a sua mente no momento. O que é que está aí repetidamente, né, aparecendo para você, ocupando espaço na tua mente, no teu campo mental, que faz parte do seu campo energético, que precisa de atenção. E parte desse exercício é pensar o que que você pode reduzir em relação a isso que está na sua cabeça. Seja uma coisa que você tem que fazer, um tema que você tem que enfrentar. Quando eu digo enfrentar, é porque muitas vezes a gente precisa enfrentar situações, não é? Algo que parece tão complicado, dá medo, dá pereza, pereza que a gente diz em espanhol, né? Da preguiça, a gente adia, fica postergando ter que lidar com esse tema, mas ele precisa ser tratado. E a gente precisa ter coragem, precisa ter valentia e decidir que hoje nós vamos enfrentar esse tema, né? Com coragem, com iluminação, com sabedoria, com tranquilidade, abrimos esse tema, desconstruímos esse tema, olhamos para ele de frente, tiramos uma parte. O que eu posso resolver em 5 minutos que já me alivia esse tema e eu posso dá-lo por iniciado? Já é uma parte dessa contração, né, que você vai estar fazendo para criar mais espaço para refletir, para reorganizar, enfim. Então pense em tudo isso, faz esse exercício que ele vai ser bom para você, tá? Esse exercício de redução. Estamos falando de engenharia interna, criar espaço para a luz, criar espaço para o novo, criar espaço para respirar, né? E eu queria aproveitar e dar um exemplo, como é que esse tema surgiu na minha vida. De várias formas, através dos meus estudos de Kabbalah, mas também através desse livro aqui, que está em espanhol, Os Secretos del Zohar, né? Os Segredos do Zohar, que é um dos livros centrais da Kabbalah mística. Ele tem uma passagem, é um livro que vai comentando algumas passagens da Kabbalah, que é um livro de diálogos entre sábios, muito interessante, muito difícil, né? Então esse livro aqui vem modestamente trazer para a gente trechos e reflexões que são importantes. Então tem um capítulo que fala o seguinte: quando tienes mucho que hacer e te sientes abrumado, né? Ou seja, quando você tem muito que fazer e sente que te sobrepassa, que é muito para você.
Então, a importância das pequenas aberturas. Aqui vem a metáfora do olho da agulha, né? Então, aqui fala no finalzinho, é uma passagem curta, mas fala de um discípulo, de um mestre cabalista, que fala o seguinte para o mestre: fala, mestre, eu fiz tudo o que eu pude no meu trabalho espiritual e ainda não consegui completá-lo. E o mestre se surpreendeu com isso e disse para ele o seguinte: o mestre parecia até estar satisfeito com o progresso do aluno e disse assim: se realmente você fez tudo o que você podia, então você já aprendeu que não pode fazê-lo por si mesmo. Agora você pode pedir a ajuda do Criador com todo o seu coração e com toda a tua alma. Olha que bonito, né? Com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque o Criador pode fazer muito por nós. Quando nós nos sentimos abrumados, muito cheios, sem condições de enfrentar a quantidade de coisas que temos que fazer, tudo que essas tarefas requerem da gente, é a gente tentar esvaziar um pouco, sair desse ego, achar que a gente tem o controle completo da nossa vida e das situações e entregar. Esse também é o conceito do Kli, de receber a luz, do Tzimtzum, de esvaziar e contrair para receber a luz, para entregar. Então é confiar. É uma mensagem de confiança para a gente lembrar de abrir aquele pequeno espaço na nossa vida, por menor que seja, e pedir ajuda do Criador, daquele que nos criou, não é? E que essa ajuda, então, o próprio Criador transforma a nossa vida. Mas a gente tem que estar aberto para isso, a gente tem que ter esse espaço interno, tá bom? Para a gente parar de acreditar que a gente tem que fazer tudo. A gente tem que criar esse espaço, dar o passo adiante e, sobretudo, confiar com a mais plena certeza, né? Absoluta certeza de que vai dar certo. Isso é o mais importante, essa confiança na criação, tá bom? E aí, termina assim essa passagem. Conectar-se com a luz não significa que você tem que ser um grande sábio. Você só deve dar o primeiro passo. Só tomar uma iniciativa e o Criador se encargará do resto. Crie uma abertura como o olho da agulha e a luz infinita fluirá através dela, através dessa abertura, né? Então, fica essa mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa metáfora e que possa servir de reflexão. Um grande abraço.